Hoje eu vou ensinar você como fazer esse efeito para você estar utilizando nas suas edições de vídeo. Beleza, rapaziada, já tô aqui no nosso After Effects, eu tô aqui com um vídeo do meu cliente, tá, o Felipeira. Aqui, rapaziada, basicamente, a gente vai estar fazendo uma ilustração bem simplesinha mesmo. Eu peguei esse post aleatório aqui, só pra gente estar podendo ilustrar, né, mostrar como se faz essa ink, mas não necessariamente você precisa fazer uma animação do zero. Você pode utilizar uma imagem, pode utilizar também um vídeo pra estar fazendo essa ink, mas eu decidi aqui fazer uma ilustração bem simplesinha, por sinal, pra estar mostrando pra vocês. Então eu vou clicar aqui, rapaziada, no nosso timeline com o botão direito, em New Solid, eu vou criar um sólido aqui pra gente tá podendo utilizar de fundo aqui, ó. Então a gente pode pegar aqui, já tava da cor preta, mas caso seja outra cor, né, o seu fundo, você pode clicar aqui no conta-gotas, pegar aqui, ó, clicar, dar um ok e pronto. Eu vou renomear ele aqui para background, BG no caso, e agora eu vou fazer uma animaçãozinha aqui bem simplesinha, rapaziada, pra gente tá podendo, vou habilitar aqui o 3D aqui da nossa imagem, só pra gente tá utilizando mesmo aqui essa imagem aqui como referência. E agora eu vou fazer aqui uma animaçãozinha, basicamente dela vindo lá de trás, ó. Vou dar uma entortadinha aqui no eixo Y e no eixo X aqui dela. Então basicamente vai ser assim que vai ficar a nossa animação. Vou deixar bem assim, ó, desse jeitinho. E agora a gente vai dar um F9 em tudo. Basicamente ficou assim a nossa animação, ó. Aí a gente vai suavizar ela um pouquinho aqui nos nossos gráficos para tá ficando melhor. Então a gente seleciona todos aqui os nossos keyframes, vem aqui no Graph Editor, clica aqui, ó, nele. Eu vou estar arrastando só um pouquinho para a esquerda, rapaziada, esse primeiro aqui, ó. Selecionando aqui novamente esses quadradinhos aqui, ó, da direita e arrastando ele aqui para a esquerda. Vou arrastar tudo para a esquerda. Vai ficar mais ou menos assim o nosso gráfico e assim a nossa animação. Agora, rapaziada, a gente vai pegar e vai pré-compor isso aqui com o nosso background, porque eu quero que vire uma coisa só. Então a pré-composição vai ajudar a gente a organizar melhor o nosso projeto. A gente seleciona aqui o background e também a nossa imagem. Pode vir aqui em pré-compose e eu vou pré-compor, rapaziada, nessa segunda opção. Pode deixar essa caixinha marcada também. Eu vou colocar aqui como ilustração, só pra gente poder deixar mais organizado a nossa timeline. Então a gente já tá aqui, rapaziada, com a nossa ilustração feita, que eu já pré-compus, e também o vídeo do Felipe, do meu cliente aqui, pra gente tá podendo fazer essa ink transition. Então é muito simples, rapaziada. Eu vou estar disponibilizando para vocês uma ink para você tá podendo fazer o download e utilizar ela nas suas edições, mas não é difícil de achar, tá, rapaziada? E tá fazendo esse mesmo efeito. Por padrão, rapaziada, eu vou estar disponibilizando essa daqui. Ela é uma ink em 4K, bem bonita. Eu utilizo bastante ela. Eu vou estar então só diminuindo aqui só o tamanho dela para 50, beleza? Ó, a gente já diminuiu aqui o tamanho dela. Basicamente é isso daqui. E aqui, rapaziada, a gente vai trabalhar com o branco no preto. Então essa região onde tá preta aqui, basicamente é onde vai aparecer a nossa animação, a nossa ilustração, e essa parte que tá branca ela vai sumir, para só aparecer realmente aqui o nosso meio. Se eu arrastar, rapaziada, eu gosto de trabalhar sempre que centralizada aqui a minha ink na ilustração aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, vai ficar aqui a nossa ilustração. Vou até aumentar um pouquinho aqui o scale da nossa ink. Vocês vão ver que vai ficar sobrando aqui, ó, esse lado aqui, né, esse ladinho aqui. E eu vou criar aqui uma shape layer só para não poder bugar, para mostrar para vocês o que acontece. Eu vou vir aqui no Toggle Suites já para fazer a nossa ink transition. Vou clicar aqui na ink, pegar aqui, ó, esse primeiro caracolzinho que aparece, vou linkar aqui, ó, na nossa ink. E agora a gente pode clicar, dar um cliquezinho nesse quadradinho branco aqui, ó, e ele já fez aqui a nossa ink, né? Só que eu quero inverter ela, eu quero que a nossa informação apareça no centro. Então eu vou clicar aqui na direita para inverter a nossa ink. Aqui apareceu. Mas vocês estão vendo que aconteceu esse bug, entre aspas, aqui na direita, é porque basicamente a gente não tem mais vídeo da ink transition, por isso que isso aqui acaba acontecendo. Então se estiver acontecendo isso aqui com você, com uma outra ink que você esteja utilizando, é por conta disso, tá, rapaziada? Para mim poder basicamente acabar com esse erro, eu vou criar uma shape branca aqui, ó, desse lado. Opa, que eu criei uma mask, né? Então eu vou selecionar aqui em cima aqui, ou então clicar com a letra Q e criar aqui uma shape layer aqui, ó, branca também. E agora eu vou pré-compor a nossa ink e também a nossa shape layer aqui, ó. Vou pré-compor as duas aqui. Beleza? Então eu vou pré-compor aqui, rapaziada, a nossa ink, tá? Então eu vou colocar aqui ink nova aqui. Infelizmente essa ink ela não vem no centro, né? Que é igual eu gosto de trabalhar, ela vem mais pro lado ali, mas não tem problema. E agora a gente vai linkar, igual eu mostrei pra vocês, a nossa ilustração na nossa ink transition. Lembrando que você tem que clicar aqui em Toggle Suites, tá, rapaziada? Pra isso poder acontecer. E aí, na primeira, por padrão, vai vir assim, tá, rapaziada? A gente clica aqui e clica aqui no da direita aqui e pronto, rapaziada. Aqui já tá feito aqui, basicamente, a nossa ink. Eu vou dar até um scalezinho aqui na ink, ó, pra ela ficar um pouquinho maior e poder aparecer um pouco mais na nossa informação ali, ó, que tá no centro. Eu vou juntar essas duas aqui, você pode juntar e pré-compor elas. Geralmente eu gosto de criar um nulo para poder estar meio que mexendo as duas ao mesmo tempo. Ou então você pode estar clicando aqui nesse caracolzinho, nesse segundo caracolzinho, né? E linkando aqui ou na sua ink, ou então fazendo o inverso. Porque daí quando você mexer aqui o position,
basicamente as duas vão vir juntas. Tá vendo? Se eu não tivesse linkado, rapaziada, se eu mexesse aqui no position da ink, ele ia sair, ó, da nossa pré-composição da ilustração. E a mesma coisa com a ilustração, tá, rapaziada? A nossa ink ia ficar parada e a nossa ilustração ia ficar indo pros lados. Então, eu vou linkar aqui, ó. Vai ser mais fácil, né, do que ficar criando nulo. Geralmente eu gosto de criar nulo, mas você faz da maneira que você achar melhor, tá? Você pode pré-compor aqui tudo também, não tem problema. Tem várias maneiras de fazer isso, né, das duas se mexerem juntas. E eu quero, rapaziada, que essa ilustração, ela apareça mais ou menos aqui, ó, na lateral do Felipe, beleza? Que ela vai ficar bem da hora. Vou até diminuir aqui um pouquinho o scale dela. Então é basicamente aqui que eu quero que ela apareça, ó. Mas vocês podem ver, rapaziada, que basicamente a gente tá ficando por cima do Felipe. Para isso a gente vai fazer um rotobrush. Então eu vou duplicar essa camada aqui da câmera com Ctrl D, vou arrastar ela para cima aqui e eu vou clicar aqui, ó, rapaziada, no nosso rotobrush, ou então aqui tem aqui também um atalho que é o Alt mais W. Eu vou clicar aqui no nosso rotobrush e a gente vai clicar, dar 2 cliquezinhos aqui na nossa câmera cheia. Então dá 2 cliquezinhos aqui na nossa câmera cheia, abrir essa outra viewer aqui para nós. Basicamente, rapaziada, essa rotoscopia ela nada mais é do que uma máscara, tá? Então eu vou selecionar aqui o que eu quero que apareça, o que faça parte dessa máscara. No caso, o Felipe. Então eu vou selecionar ele aqui, ó, aos pouquinhos. Ele pode selecionar aqui o rosto dele, ó. Vou selecionar aqui o rosto dele, um pouquinho do cabelo dele também. Vou selecionar até aqui, ó, essa partezinha da cadeira. Selecionar aqui o resto do corpo dele também, os mínimos detalhes. Importante você deixar a preview, rapaziada, em full, tá? Então mudar a preview aqui para full, para você tá podendo visualizar melhor. E quando a gente clicar Alt, rapaziada, vamos supor que esse trechinho aqui eu não queira que fique na nossa máscara. Você pode estar vendo aqui na esquerda aqui que ele tá meio que comendo aqui e tá ficando meio esquisito, né? A gente pode clicar com nossa tecla Alt e aí o nosso cursor ele vai ficar vermelho e aí a gente pode tirar o que a gente não quer que apareça na nossa ink. Eu fiz isso daqui, ó, ele comeu aqui, ó, não soube identificar certinho aqui. Então vou só fazer esse ajustezinho fino aqui, ó. Mas já ficou muito bom já aqui a nossa Ink Transition. Agora, rapaziada, a gente vai precisar mexer a agulha. Eu vou voltar a nossa agulha aqui pro começo para ele poder fazer toda a propagação do nosso rotobrush. Então a gente espera aqui agora, basicamente ele trabalhar, ó. Tá fazendo aqui a análise, né, dos pacotes. Vou esperar ele finalizar. E agora que finalizou, rapaziada, a gente pode clicar aqui em Freeze. Basicamente ele vai pegar, ó, ele tá fazendo uns ajustezinhos aqui a mais. Basicamente, rapaziada, quando a gente clicar aqui em Freeze, ele vai realmente fazer o nosso rotobrush final. Então, a partir de agora, se você fez o rotobrush, ele vai ficar do jeitinho que você fez, beleza? Então é importante você dar uma olhadinha aqui, mexe na agulha. No meu computador, nunca tive esse problema, tá, rapaziada, de precisar ficar refazendo o rotobrush, mas às vezes se a imagem estiver com uma qualidade muito ruim, você vai precisar ficar melhorando aí o seu rotobrush. No meu caso aqui, ó, rapaziada, a gente pode ver que ele marcou todo o Felipe aqui, ó, bonitinho, certinho, do jeito que tinha que ser, né? Então eu não vou precisar fazer mais nenhuma alteração aqui no nosso rotobrush. E a gente já pode fechar aqui também, rapaziada, essa nossa nova layer, né? Essa nova preview que apareceu ali pra nós. E pronto, rapaziada, já tá feita aqui a nossa animação com a nossa Ink Transition aqui com o Felipe. Dá pra gente melhorar um pouquinho mais, eu vou mostrar aqui pra vocês também, beleza? Mas basicamente é isso daqui. Se você queria saber só como que faz esse efeito aqui com a Ink Transition, é basicamente assim, rapaziada, utilizando o Togo Suite. Mas a gente vai dar uma refinada aqui, uma melhorada aqui também na nossa rotoscopia. Então, rapaziada, com a nossa camada da rotoscopia selecionada, no caso essa primeira aqui, eu vou até colocar aqui roto, pra gente lembrar que é de rotoscopia, a gente pode dar uma melhorada, rapaziada, não vai ficar 100%, tá? Mas a gente pode dar uma mexidinha aqui, vendo o que muda de fato, tá? Eu gosto de mexer aqui sempre um pouquinho aqui na questão do contraste. Esse shift aqui eu gosto de comer aqui só um pouquinho mesmo, só com ele aqui, ó. Não tem exatamente uma configuração exata, uma receita de bolo que eu utilizo, mas aqui já ficou bem da hora, já tirou bastante aqui do que a gente tinha de fundo. Não vai ficar 100%, tá, rapaziada? Mas até aqui no cabelo, ó, já ficou bem legal já. Eu gostei bastante do resultado que tá sendo apresentado aqui pra gente. E eu também vou passar uma diquinha bônus aqui pra gente poder meio que esconder um pouco mais essas falhas aqui que tem aqui no nosso vídeo. Basicamente eu vou fazer aqui, rapaziada, uma movimentação de câmera com a nossa Ink Transition. Eu vou ativar o 3D de todas as camadas aqui, ó. Todas as camadas. Então beleza, rapaziada, já ativei todos os 3Ds aqui da camada. Eu vou criar uma câmera aqui. Ah, Felipe, mas precisa criar uma câmera? Eu posso fazer com nulo? Linkar tudo no nulo só e fazer essa animação? Pode. Você pode fazer dessa maneira. É que eu acostumei a fazer tanto com câmera, rapaziada, que sempre quando eu vou fazer essa animaçãozinha, né, pra chegar aqui um pouquinho mais próximo aqui, eu acabo fazendo com câmera. Mas você pode fazer sim com nulo, criar um nulo, linkar todas as camadas. Se você acha que fica mais organizado, vai ficar menos pesado com o seu computador também. No caso, meu computador é bom, então eu vou fazer aqui com câmera mesmo. E beleza, já criei aqui a nossa
essa câmera. Eu vou ativar aqui, rapaziada, na segunda view, que eu gosto de ter essa visão aqui por fora, né? Essa visão de cena aqui meio que por fora. E eu ativei aqui o Point of Interaction, clicando no A. Então, clicando no A, você ativa aqui o Point of Interaction. Opa, Point of Interaction. Clicando no P, você ativa o Position. E agora eu vou fazer aqui, ó, pelas próprias guias aqui mesmo, aqui, a nossa animação aqui, ó. Vou trazer aqui um pouquinho mais pro centro. Não necessariamente, rapaziada, você precisa deixar 100% centralizado. Eu ativei aqui o Rotation Z também, pra gente poder dar só uma inclinadinha aqui, ó, pra já ficar da hora já aqui a nossa animação. Eu acho que já ficou bem legal assim, ó, dessa maneira. E agora eu vou suavizar aqui a nossa câmera também. Então eu vou selecionar todos os keyframes, dar um F9, vou aqui no Graph Editor e vou tacar aqui pra esquerda aqui, ó, também. Eu gosto de fazer o gráfico na mão. Enfim, você utiliza aí o gráfico que você acha melhor. Então ficou mais ou menos assim, ó, a nossa animação. Ela vai aproximar ali da nossa Ink Transition. No caso, rapaziada, vocês viram que vazou aqui um pouquinho as bordas aqui do fundo. Então eu vou selecionar aqui o fundo, vou selecionar aqui o fundo do vídeo e vou colocar aqui, rapaziada, o efeito de Motion Tile. Então vou vir aqui na minha aba de efeitos e presets, vou pesquisar aqui por Motion Tile, e a gente vai arrastar aqui o nosso Motion Tile para o nosso fundo aqui de vídeo. E agora, rapaziada, eu vou ativar aqui esse Mirror Edges aqui, ó, Edges, eu não sei como é que fala. A gente ativa ele aqui, beleza? E eu vou colocar aqui um 130 aqui nessa última opção. E na opção de cima eu vou colocar um 130 também. Basicamente, essa opção de cima ele vai espelhar aqui essa parte, ó, de cima. E a de cima aqui vai espelhar a parte do lado aqui, ó. Só pra gente poder dar aquela disfarçadinha nesse erro. Então, rapaziada, basicamente o Motion Tile vai servir só pra disfarçar aqui, ó, rapaziada, essa lateral aqui, pra não ficar com aquele fundo preto. Outra coisa que a gente pode fazer também, que eu gosto de fazer, é vir aqui na nossa rotoscopia e colocar um Fast Box Blur. Então, a gente coloca aqui um Fast Box Blur, eu vou marcar aqui um keyframe, aqui o reloginho de Blur Radius, e aqui mais para frente, basicamente onde eu quero que o nosso foco principal seja a informação que tá dentro da nossa ink, eu vou aumentar só um pouquinho aqui, só um pouquinho mesmo, tá, rapaziada? O desfoque aqui do Felipe. Você pode colocar um Gaussian Blur, colocar, enfim, o que você quiser aí, o blur que você preferir. Eu vou dar só uma suavizadinha aqui também, não precisa fazer nenhum gráfico, né? Só se for de seu interesse mesmo. E basicamente aqui tá feita a nossa ink, né? Saindo ali uma informação de dentro e um desfoque que ficou muito maneiro também com uma movimentação de câmeras. E basicamente, rapaziada, tá feita aqui a nossa ink com aquele desfoquezinho, né? Só pra dar aquele tchan mesmo no nosso vídeo. Esse daqui foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado. Não esquecem, rapaziada, essa ink eu vou estar disponibilizando pra você, e pra você tá podendo baixar ela, entra lá no nosso Discord, primeiro link aí da descrição ou então do comentário fixado, e eu vou estar disponibilizando essa ink pra você estar utilizando nas suas edições. Ademais é isso, não se esqueça, se inscreva no canal. Toda semana aí vamos tentar trazer um videozinho novo pra vocês, beleza? Se você gostou, deixa o like também, eu acho que eu já falei, né? Não sei. Mas enfim, rapaziada, é isso. Fui!